Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Marcos Martins e você está aqui no canal Martins Textual. Hoje nós teremos uma aula de introdução aos estudos literários. Então, vem comigo aqui! Bom pessoal, então vamos dar início à nossa aula de hoje. Esta aula será sobre estudos literários de uma maneira introdutória, certo? Nós abordaremos conceitos extremamente importantes para que vocês possam dar continuidade nos estudos dessa área de literatura e abordaremos o que é um texto literário, o que é um texto não literário, suas diferenças, algo que é extremamente importante para quem vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, mas também para quem vai fazer a prova das escolas militares, certo? Pois a literatura é cobrada na prova de língua portuguesa. Tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. Inicialmente, cabe que nós façamos aí uma definição sobre o que é texto. O que será que é um texto? Temos aí, vai aparecer para vocês, a aula de tipologia textual no eixo de língua portuguesa. E lá nós abordamos de uma maneira mais aprofundada sobre o que é um texto. Aqui nós apenas utilizaremos uma breve definição para que vocês entendam o que é um texto e aí nós possamos fazer as considerações necessárias na sequência. Tudo bem? Então vejamos aí, pessoal. Olhem só. Essas imagens que apareceram para vocês, será que nós podemos chamar essas imagens de texto? Vamos ver a primeira. Primeiro ali em vermelho, né? Nós temos ali escrito Áries, umas colagens, né? Que simbolizam o carneiro, né? Que é o animal que simboliza Áries. E Áries, como todo mundo deve saber, né? Um signo do zodíaco. E aí está escrito ali: amizades e amor deverão se estabilizar. Construa relações duradouras e conte com uma rede de apoio forte nas horas difíceis. Bem, pessoal, aí nós podemos perceber claramente que não é uma carta, que não é uma reunião, que não é uma bula de medicamento, que não é uma redação, não é verdade? Isso aí é o que, pessoal? Isso aí é o gênero horóscopo, certo? Então nós chamamos isso daí de horóscopo. E o segundo? MT, revisão de textos, Martins Textual, revisão ortográfica, gramatical e crítica de textos. Aí tem lá mais informações, revisamos o seu texto com o menor tempo e a melhor qualidade. Faça conosco um orçamento. Não é merchan não, viu, gente? Mas, né, fazer o quê? Isso já foi feito. Bom, pessoal, então aí nós temos o quê? Um texto de propaganda, certo? Você está fazendo uma propaganda, um merchan, não é? Sobre um serviço, certo? Que é a revisão textual. E por fim, nós temos ali um outro que está dizendo o quê? O rio é doce, a vale amarga. Ai, antes fosse mais leve a carga. 2. Entre estatais e multinacionais, quantos ais? E 3. A dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Bem, pessoal, aí nós temos o quê? Nós temos um poema, não é? Um poema do grande Carlos Drummond de Andrade, né? Um dos maiores poetas da nossa literatura brasileira. E este texto aí, pessoal, ele se chama Lira Itabirana, certo? E ele retrata o quê? Ele retrata, aparentemente, retrata o desastre da Vale, né? Que ocorreu aí alguns anos atrás. Mas não, né, pessoal? Nós sabemos que o Drummond, ele faleceu em 1987, né? E esse texto foi escrito em 1984, 3 anos antes do falecimento do grande Drummond. Então, na verdade, não foi bem, né, para o crime ambiental que ocorreu com a Vale, aí, um dos maiores crimes ambientais que já ocorreram em todo o mundo e o maior que já ocorreu aqui no Brasil, né, que foi em novembro de 2015, em Mariana, em Minas Gerais.
e parece que o Drummond estava prevendo, né, por meio deste poema. Na verdade, não era bem isso, né, pessoal? É porque o Drummond já sabia muito bem quais eram os problemas que poderiam surgir e que já surgiam à sua época com a extração de minério, né? O Drummond ele é de Itabira, também aqui em Minas Gerais, e coincidentemente, né, a Vale do Rio Doce, a empresa Vale, ela nasce em Itabira, né? Enquanto o Drummond ele nasce no início do século XX, ali abrindo o século, né, em 1902, a Vale é criada 40 anos depois, em 1942. E o Drummond ele já passava aí por, né, visando, né, tudo que ocorria com a Vale e, bem, ele estava certo, né? Ele faz aí uma comparação, né, naquele final ali, a dívida interna, a dívida externa, a dívida eterna. Como que a gente pode ser um país que tem tanta extração, né, de minério, de ferro, tem tantas multinacionais, e mesmo assim, né, tem tanta dívida? Então o Drummond já colocava em xeque essas questões, certo? Então, pessoal, será que nós podemos chamar isso daí, esses três, de texto? Então, vamos pensando aí um pouquinho sobre o que eles têm em comum. Né? São diferentes. Você não vai chamar o primeiro de propaganda, o segundo de horóscopo, o terceiro você não vai dizer que, né, é uma propaganda também. Enfim, o que será que eles têm de comum? Este aqui, pessoal, é um texto. Aqui nós temos um quadro, certo? Uma obra, uma pintura do grande Velázquez, Diego Velázquez. Ela foi aí produzida em 1657, se chama As Tecedeiras, ou também As Fiandeiras, ou também conhecido como o mito de Aracne, certo? Vejam, pessoal, que essa obra, se vocês observarem lá no fundo, tem uma outra obra dentro dela, né? O Velázquez ele retratou uma obra do Rubens, né? Que é o Rapto da Europa. Lá ao fundo tem algumas pessoas olhando, né, para essa tela. E à frente aqui, né, em primeiro plano, nós temos as fiandeiras, as mulheres que estão ali tecendo, né, a lã, e depois elas estão se tornando novelos, né? E aí nós temos essas imagens aí. O Velázquez ele se enquadra aí no período do Barroco, né, o século do ouro espanhol, e essa obra se encontra lá no Museu do Prado, em Madrid, na Espanha. Certo? Será que é um texto, pessoal? Bom, para a gente entender melhor o que é um texto, a gente tem que ter uma definição, né, para conseguir classificar, para conseguir ter uma ideia mais concreta sobre o que é um texto. Então vejamos, o que será que é um texto? Um texto, pessoal, é uma unidade completa de sentido. É um todo significativo, tá certo? É produzido a partir de uma intenção comunicativa, então sempre tem um porquê de sua produção, sempre existe uma motivação para sua produção, e formada por partes menores que a integram. Então essas partes menores se juntam e formam toda essa unidade completa de sentido. Um texto pode ser oral, pode ser escrito ou também pode ser imagético. O que significa isso? Referente a imagens, símbolos, tudo bem? E sua estrutura é organizada de diferentes maneiras, dependendo da intenção comunicativa do locutor. Nós já vimos isso na aula de tipologia textual, depois deem uma olhadinha novamente. Bem, pessoal, então tendo isso em vista, será que nós podemos chamar aquelas... Isso aqui eu posso chamar de texto? Essa pintura? Posso, na verdade, porque é um todo significativo. As cores se juntam, as formas se juntam e formam objetos, formam figuras que representam algo, né? Dentro da nossa realidade e passam um sentido, ou seja, é um todo significativo, logo é um texto. E esses aqui, pessoal?
a mesma coisa, não é? O horóscopo tem sua intenção comunicativa, assim como a publicidade, assim como o poema, tá certo? Então todos eles são unidades maiores, significativas, unidades maiores de sentido. Então, são textos, tudo bem? Bom, então vamos dar continuidade aí. Sabendo o que é texto, agora cabe que nós possamos entender melhor o que é a literatura. Será que todo texto é literário? Ou será que existe algum texto que eu vou dizer que não, este texto não é literário? Apenas estes textos são literários. O que define isso? Então vamos entender um pouco melhor. Para isso, vamos saber o que é a literatura, certo? Então vejamos aí. Texto literário versus texto não literário. Aí estou trazendo para vocês uma tirinha. Aqui nós temos o texto, o gênero tirinha, da Mafalda, La Mafaldita, do Quino, né, o argentino. E vamos ver aí o que nós temos em cada um dos quadrinhos. O primeiro quadrinho está a Mafalda com a Mercedita. E a Mercedita diz para a Mafalda: minha mãe amassa. E a Mafalda responde: amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. Aí elas se afastam, né? Vão embora. E a Mafalda reflete consigo mesma. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Bom, pessoal, o que ela está querendo dizer com isso, né? Que na escola ela teve contato com uma linguagem diferente da linguagem que ela tem no dia a dia. E a gente pode perceber que a linguagem que ela utilizou com a Mercedita não é bem uma linguagem do cotidiano, uma linguagem de uma conversa entre duas amigas, não é verdade? Isso aí realmente parece o quê? Parece um poema, né? Parece que elas estão falando em forma de poesia, falando em forma de literatura. Para indicar o quê, pessoal? Para indicar que o texto literário, ele tem não só uma forma, não só uma estrutura, um conteúdo, mas ele também tem um local de produção, certo? Ele tem um local que às vezes não é adequado em outro, certo? Por exemplo, numa conversa entre duas pessoas que estão se comunicando de maneira informativa, afetiva, etc., o texto literário não seria adequado, né? Então ela está dizendo o quê? O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias, porque na escola ela tem contato com a literatura, em geral, nas aulas de língua portuguesa, certo? Então, bom, pessoal, o que afinal de contas é a literatura? A literatura, se vocês abrirem o dicionário, vocês vão encontrar aí definições, né, sobre a literatura. Literatura é a arte das palavras. Literatura é o conjunto de obras de uma nação, de um povo. Bom, pessoal, se nós analisarmos a literatura enquanto manifestação, né, cultural, nós vamos entendê-la como exatamente isso, né? Uma arte que reflete a cultura de um povo, uma arte que está envolta de um período histórico, por uma classe, por acontecimentos do que, né, está naquele momento ocorrendo, certo? Então a literatura, pessoal, se nós formos observar de uma maneira mais ampla, é de fato, né, uma manifestação cultural artística de um povo, certo? Que capta o espírito do tempo daquele povo, tudo bem? Então aí, vejamos. Quais será que são as diferenças, então, de um texto literário e não literário? Como que eu posso saber se um texto é literário ou se um texto não é literário? Bom, pessoal, os textos literários, nós vamos estudar posteriormente os gêneros literários, nós vamos ver que eles têm algumas peculiaridades. Enquanto os textos não literários, também chamados de textos utilitários, são textos que apresentam diferentes manifestações, diferentes formas de serem produzidos e situação de produção desses discursos.
certo? O contexto em que eles são produzidos e as suas finalidades, tá bem? Então vamos ver aí algumas diferenças, em especial relacionadas à linguagem que é utilizada nesses textos. Então, vejamos aí. O texto, quando ele é não literário, é um texto que, em geral, vai apresentar uma certa impessoalidade, objetividade. Quer dizer que quando o texto é não literário, ele só pode ser impessoal? Não tem nenhum texto pessoal, pessoalizado, subjetivo, que vai ser um texto não literário? Não é isso. Mas a predominância nos textos não literários, por serem textos de caráter informativo, né, e assim por diante, eles são mais voltados para a impessoalidade, tá certo? Não quer dizer que eles não possam ter alguma carga de subjetividade, alguma carga de objetividade. Perdão, alguma carga de pessoalidade, tá certo? Ao passo que os textos, quando são literários, são textos predominantemente mais pessoalizados, predominantemente mais subjetivos. O que é algo subjetivo, pessoal? É algo referente ao eu, ao indivíduo, aquele que se manifesta, certo? Do emissor, do produtor das mensagens. Então aí nós temos textos que são mais pessoalizados, mais subjetivos, que vão ter essa carga emotiva maior, tá bem? Além disso, um texto não literário, a predominância da função da linguagem nele é a função referencial. Como eu disse, é um texto mais informativo, tá certo? Enquanto nos textos literários, nós temos predominância da função poética, que é essa emotividade do sujeito, né? Indicando essa subjetividade, mas também temos uma predominância da poesia, ou seja, da função poética, certo? Ou seja, da maneira artística, da maneira mais expressiva de produzir uma mensagem, tudo bem? No texto não literário, nós temos a ênfase dada ao conteúdo, ou seja, o que está sendo produzido. O conteúdo é mais enfatizado, é mais importante. Enquanto o texto literário, ele tem uma abordagem mais voltada para a sua forma, a maneira como vai se produzir. Tudo bem? Eu posso ter um conteúdo X e produzir de duas maneiras diferentes, certo? Uma maneira que é mais expressiva e uma maneira menos expressiva. Então aí eu vou ter essa diferenciação em relação à forma. O texto literário ele tem um apreço maior pela forma. No texto não literário, eu tenho uma predominância de denotação. O que é o sentido denotativo? Nós vamos estudar melhor em uma próxima aula sobre figuras de linguagem, mas cabe aqui que vocês entendam que existem duas maneiras de nós produzirmos sentidos às palavras, que é o sentido denotativo e o sentido conotativo. Vejam só, a denotação ela predomina no texto não literário, enquanto a conotação predomina no texto literário. O que é o sentido denotativo? É o sentido costumeiro que nós damos às palavras, o sentido dicionarizado, o sentido literal de uma palavra. Tudo bem? Aquele sentido que quando eu observo a palavra é o primeiro que vem à minha mente, porque ele está mais costumeiramente empregado daquela forma na minha cultura. Tudo bem? Enquanto a conotação são os outros sentidos que são produzidos mediante uma situação específica, que ele não é inerente daquela palavra. Aliás, não existe um sentido inerente à palavra, né? Mas ele não é o sentido que se tem costume de atribuir àquela palavra, e sim é um sentido para além. É um sentido que eu estou dando pela minha intenção comunicativa naquele dado contexto. Tá joia? Então esse é o sentido conotativo. Em geral, é ele que vai predominar num texto literário. Por quê? Porque ele tem essa carga, como nós já dizemos, de expressividade maior, de emoção, né? Uma carga emotiva maior. Então vamos ter a conotação sendo empregada com maior evidência. No texto não literário, em geral, nós temos uma unicidade do plano de leitura. Então, eu leio de uma determinada maneira, o que eu leio é aquilo exatamente que eu li, não tem nada para além daquilo, certo? Então,
eu tenho um plano de leitura, né, uma maneira de ler que é única, é voltada apenas para aquilo que está ali. É claro que pode haver implícitos, subentendidos, mas o que eu estou lendo é aquela maneira como eu leio, certo? Se você pensar numa bula de medicamento, né, tem as suas partes específicas, eu tenho de ler daquela seguinte maneira, tá joia? E no texto literário? Pessoal, é arte, é um texto artístico, certo? E por ser um texto artístico, ele tem múltiplos planos de leitura. Às vezes um poema, se você pega os poemas lá do concretismo, né? Os poemas do concretismo, você vê que eles são produzidos de uma maneira totalmente diferente, quebrando a linearidade do plano de leitura, né? Então dando aí outras formas para você poder ler o texto. E nós podemos ter isso. A arte literária, ela dá essa possibilidade de produção de planos de leitura, essa multiplicidade. Tudo bem, pessoal? E por fim, o que nós podemos ver também na linguagem textual de um texto não literário? É um texto mais convencional, é uma convenção, existe uma certa linearidade de, padronização de construção, certo? Se eu pego uma redação do Enem do Felipe e do Eduardo, elas vão ser idênticas? Não vão, certo? Conteúdo cada um vai dizer de uma forma, cada um vai argumentar de uma forma, mas será que eles não têm alguma estrutura semelhante? Traços de linguagem, traços estruturais semelhantes que são referentes a este gênero? Tem, porque é uma convenção. Se eu pego, por exemplo, uma receita culinária da Ana sobre um bolo de chocolate e da Bia também sobre o bolo de chocolate, será que vão ser idênticos? Não, né? Às vezes a Bia põe mais açúcar, às vezes a Ana põe um pouquinho menos de chocolate, né? Mas, se nós observarmos a forma, a estrutura, o plano de leitura, tudo isso, pessoal, apresenta uma convenção, uma padronização, uma homogeneização, certo? Porque o gênero textual, quando ele é não literário, ele tem essa característica de ter uma certa padronização ao longo do tempo, de não se modificar tão rapidamente a sua forma, certo? E o texto literário? Aí nós percebemos que o texto literário ele não tem essa maneira convencional de produção. É um texto com a finalidade de causar estranhamento. Ele precisa, para ser literário, causar estranhamento. O que é isso, estranhamento? Estranhamento é você ler aquele texto e se impactar com a forma como ele está escrito. Não é convencional, você não está acostumado com aquela forma, né? Quando você lê um poema, você percebe que é um poema. Ninguém fala igual a Mafalda com a amiguinha dela estavam falando naquela hora, não é verdade? Então nós percebemos que existe aí esse estranhamento quando a gente lê o texto literário, ele causa um impacto diferente em nós, né? O estranhamento ele é um conceito que foi cunhado aí pelos formalistas russos, né? Os russos começaram a estudar lá no início do século XX, é uma corrente de crítica literária, crítica e análise literária, né? Do início do século XX, foram os primeiros aí a dar os padrões teórico-metodológicos para análise da literatura, né? E eles perceberam que deveria existir, né, esse estranhamento, ostroniene, né, que eles chamavam em russo. Não sei se pronuncia exatamente assim. Mas o estranhamento, ele advinha de uma outra característica que os formalistas russos chamavam de literariedade. O que é isso, literariedade? É a característica daquilo que é literário. Claro que, né, as correntes que vieram posteriormente fizeram várias críticas ao formalismo russo e novas ideias vieram surgindo, né? Os formalistas russos eles tinham um problema muito em focar na forma, na estrutura ali do texto e desvincular o texto do momento histórico quando ele havia sido produzido, né? Mas mesmo assim, eles cunharam alguns conceitos extremamente importantes para dar sequência aí nesses estudos da crítica literária, né? Se nós observarmos hoje, por exemplo, nós temos aí a
as críticas pós-estruturalistas, né, as críticas da teoria da recepção, a teoria feminista e assim por diante, que tem outras leituras do que é literatura, mas de qualquer forma, né, esse estranhamento ele ainda continua sendo importante característica para que se observe o teor literário de uma obra. Tudo bem? Então, pessoal, estou trazendo aí para vocês também este esqueminha, e muito interessante para resumir para nós quais seriam os gêneros, quais seriam as características de um texto quando ele é literário, quando ele é não literário. Lembra que eu falei para vocês que o texto não literário é o texto utilitário? Como assim utilitário? Porque ele tem uma função determinada, específica. Em geral, é para aquilo determinado, né, específico que ele é produzido. Por exemplo, se eu estou com algum problema de saúde, eu vou ao médico, numa consulta, ele me dá um medicamento, não é uma receita, medicamento não, ele dá uma receita, né, que é um gênero literário, perdão, que é um gênero não literário, e essa receita eu vou levar até a farmácia e vou dar ali para o farmacêutico, ele vai ver, né, e eu vou comprar o medicamento, né, a não ser que eu consiga pelo SUS. Mas, em geral, nós vamos até a farmácia e compramos esse medicamento a partir da receita, do receituário, certo? Que é um gênero não literário, um texto não literário. O que ele vai me fazer? Vai me dar o remédio, né? Paguei tudo mais, vou para casa e agora eu vou tomar o remédio, o medicamento. Como que eu vou tomar esse medicamento? Eu sei? O que eu vou fazer se eu não sei? Ah, mas o médico me falou, só que eu não lembro. E agora? O que eu faço? Vou voltar no médico para perguntar para ele de novo como é? Não, eu vou ler a bula de medicamento, que vem lá encartada no medicamento, na caixinha do medicamento. Então eu vou abrir essa bula e eu vou ler essa bula para saber como eu uso esse medicamento, de quanto em quanto tempo, quais são as reações adversas, qual a sua composição. Então, pessoal, vejam que nós vimos aí o receituário, ele é usado para uma coisa específica. A bula de medicamento é usada para outra coisa específica. Vejam que tem utilidades determinadas, utilidades específicas. Isso é característico de um texto não literário, certo? Um texto utilitário. E o texto literário? Será que é um texto inutilitário? É um texto inútil? Não tem utilidade? Não, pelo contrário, pessoal. A diferença é que o texto não literário é um texto que apresenta múltiplas utilidades. Ele é multiutilitário. Por quê, pessoal? Nós já falamos, a literatura é uma manifestação cultural, artística de um povo. É uma arte. Se a literatura é uma arte, qual é a finalidade da arte? Qual é o objetivo da arte? Existe um objetivo? Não. A arte tem múltiplos objetivos, certo? Ela é multifacetada, ela é multiutilitária. Eu posso usar a arte para ver coisas belas, como também para ver coisas feias, para ver coisas que me tragam os mais diversos sentimentos, certo? Ou então a arte pode servir para nada, né? Para fazer uma contestação, né? Uma arte de revolução, uma arte de revolta. Pode também ser uma arte política, uma arte política no sentido de uma arte engajada, né? Para um dado movimento, certo? Então, pessoal, a literatura ela tem essa multiplicidade de funções. Consequentemente, nós vamos dizer que o texto literário é um texto de múltiplas utilidades, certo? Multiutilitário. E aí, pessoal, quais são as formas de escrevermos textos em literatura? Nós temos a literatura, um texto escrito em prosa e o texto escrito em verso. São as duas modalidades. Cuidado, isso é importante, tá? Porque eu não vou ter literatura só em poemas, certo? Eu posso ter a literatura na forma de um romance, na forma de uma crônica literária, na forma de um conto, certo?
na forma de uma fábula, uma epopeia, né? As epopeias antigas. Então, nós temos textos, as epopeias, né, são textos em verso, tá? Desculpa. Mas as fábulas, né? Nós temos aí novelas, etc., que são textos literários escritos em prosa. E temos os textos literários escritos em verso. E aí, como que nós vamos diferenciar cada um deles? Cada um deles, nós vamos estudar na próxima aula, podem ser divididos em 3 subgêneros, ou 3 gêneros literários clássicos, né? Que são o gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. Em verso, nós temos aí o lírico, né, e o dramático. E no narrativo, nós podemos ter as epopeias, os poemas de cordel, os poemas heróicos, né, etc. Na prosa, nós vamos ter novamente os gêneros lírico, narrativo e dramático, e aí a subdivisão do gênero narrativo, em romance, fábulas, conto, né, um conto histórico, um conto fantástico, um conto policial, uma diversidade de gêneros aí do conto, lendas, novelas e assim por diante, tá certo? Então, esses são alguns exemplos, não é só isso, tá certo, pessoal? Os gêneros, eles são múltiplos também, eles não têm um número limitado, certo? Eles não são contáveis, inclusive, certo? E depois nós temos os textos não literários, aí alguns exemplos para vocês, né, de textos utilitários, casos, piadas, notícias, mas existe uma diversidade, gêneros orais, escritos ou imagéticos, certo? Nós podemos ter aí textos publicitários, propagandas, que mais? Uma conversa, fofoca, o gênero fofoca. Fofoca é um gênero, gente. Ela existe. Existem estudos aí que falam, né, sobre a importância da fofoca, né? Que mais? Uma multiplicidade de gêneros. Bula de medicamento, receita culinária, manual de instruções, etc. São textos utilitários, tudo bem? Então essa é a diferença desses textos. Vocês conseguiram perceber essas diferenças? Bom, pessoal, então vamos aqui para o quadro. Eu fiz um resumo para vocês de todos os conceitos que nós estudamos na nossa apresentação de hoje. Vejam só, resumidamente, o que é um texto? Um texto é uma unidade completa de sentido, ou seja, um todo significativo. Nós já explicamos o que isso quer dizer, não é verdade? O texto, então, ele é formado por partes menores que se integram, que se juntam e formam este todo significativo. Tudo bem? Se nós pensarmos, por exemplo, em um texto escrito ou um texto oralizado, nós vamos perceber que eles são formados por partes menores, que são as palavras, que se juntam, formam as frases, os períodos e assim por diante. Se nós pegarmos, por exemplo, um texto imagético, como uma pintura, igual vocês também viram, nós temos as cores, as imagens, elas se juntam para formar as figuras e para dar o sentido que o autor quis. Tudo bem? Então, estes são textos. Temos também, pessoal, os textos híbridos, certo? Em que nós vamos ter tanto manifestação escrita quanto imagens, por exemplo, as charges, as tirinhas, tá bem? Bom, temos a diferença entre textos que são literários e não literários. Isso daqui, pessoal, é extremamente importante, como eu já abordei, para que nós possamos dar continuidade às nossas aulas de literatura, certo? O que é um texto não literário? Quais são as suas principais características? São textos utilitários, certo? Em geral, que têm um uso determinado, específico. Quais são suas características? Impessoalidade, função referencial, denotação, unicidade do plano de leitura e a convenção. É um texto mais convencional. Ao passo que os textos, quando são literários, ou seja, artísticos, da arte da literatura, que não são utilitários no sentido de ter uma única utilidade, né? Como eu disse, a literatura é múltipla em suas utilidades, há predomínio, não quer dizer que só vai existir isso aqui, mas há predomínio
de pessoalidade, subjetividade, funções emotiva e poética, conotação dos sentidos, multiplicidade dos planos de leitura e o estranhamento. Tudo bem? E do lado de cá, pessoal, eu trago para vocês o esqueminha que nós também vimos na apresentação, certo? Texto, aqui nós temos literário e não literário. Literário se dividindo em prosa e verso. O que são textos em prosa? Textos paragrafais, textos em forma de parágrafo. Em verso, a unidade do texto é o verso, conjunto de versos formando a estrofe. Então aqui, prosa, exemplos de gêneros textuais literários da prosa. Romance, conto, novela, fábula e assim por diante. Em verso, poema, epopeia, etc. Tudo bem? Ao passo que os não literários, nós temos aqui alguns exemplos de gêneros. Bula de medicamento, receita culinária, horóscopo, propaganda, anúncio, aula, seminário, redação e assim por diante. Quantos são? São 10, 20, 30, 100? Não podemos contar, pessoal. Os gêneros textuais são incontáveis. Eles circulam em sociedade, podem sofrer modificações com o tempo, alguns podem se perder, outros novos podem ser criados. Tudo depende da necessidade comunicativa daquele povo. Tudo bem? Então, pessoal, vamos agora praticar, fazer um exercício aí para ver se vocês já estão dominando esta parte aí de introdução aos estudos literários. Tudo bem? Então vamos lá. Leia os textos a seguir. Temos aí dois textos. Texto 1. Segundo a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, a Secretaria de Direitos Humanos, existem mais de 24 mil adolescentes privados de liberdade em cerca de 470 unidades socioeducativas, 57% dos quais têm entre 16 e 17 anos. Ademais, no total, cerca de 58% dos internados são negros e pardos, número que pode ser maior, tendo em vista de que 17% dos internados não tiveram sua raça, cor informada. Então aí a referência é Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, da Juventude e dos Direitos Humanos. Texto de 2016, acessado aí 5/4/2020. Texto 2. Momento num café. Quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente, saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes da vida. Um, no entanto, se descobriu num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre da alma extinta. Manuel Bandeira, tá aí o poema no livro Estrela da Manhã. Bom, com base nos textos 1 e 2, estão corretas as alternativas, exceto, então o comando da questão já está indicando para a gente o que ele quer, como eu já disse, é muito importante que nós observemos bem esse comando, tá bem? Está dizendo que, com base nos textos que nós lemos, todas estão corretas, as alternativas seguintes. Porém, uma está errada. Esse exceto, é importante que vocês percebam essas palavrinhas, que vão dar o que vão direcionar o que eles querem de nós com a questão. Então, eles querem que nós observemos qual delas está errada. Vejamos. A. No texto 2, em lugar de apenas informar sobre o real ou de produzi-lo, a expressão literária é utilizada principalmente como um meio de refletir e recriar a realidade. É verdade? Ora, pessoal, é um texto poético, não é? É um poema que nós lemos, certo? Então vejam só, é um poema. Então ele está retratando uma cena do cotidiano, né? Algo que aconteceu ali entre os homens que estavam no café.
e um deles para, e eles param e veem, né, o féretro, né, passando. Então eles veem lá o caixão, certo? É um enterro. Então ele para naquele momento do café para refletir sobre uma coisa extremamente importante, né? Sobre essa transitoriedade da vida, a efemeridade da vida, a matéria que é finita e que depois que acaba, a alma se liberta, né? Então ele parou para ver a vida de uma forma diferenciada, para refletir sobre aquele momento. Isso foi colocado de uma maneira poética, certo? Então está certo, está correto. B. O texto 1, de expressão não literária, o autor informa o leitor por meio de dados estatísticos de fonte confiável a respeito do percentual de adolescentes privados de liberdade no Brasil. Corretíssimo. É um texto não literário, é um texto utilitário, na verdade, informacional. Tudo bem? Qual é a tipologia textual predominante? É um texto argumentativo expositivo. Perdão. É um texto dissertativo expositivo, certo? Então, enquanto o texto dissertativo expositivo, a principal finalidade dele, a principal intenção é justamente esta, a de informar, transmitir uma informação, passar um conhecimento. C. O texto 2 parte de uma cena específica do cotidiano, o enterro, e traz, por meio da reflexão dos personagens, uma significação para além do que está explícito em palavras. Perfeito. Foi o que eu já disse para vocês, né? Há pouco. D. No texto 2, a expressão literária desconstrói hábitos de linguagem, baseando sua recriação no aproveitamento de novas formas de dizer. Ora, é um texto literário, né, pessoal? Tem que ser novas formas de dizer. Ele não vai dizer exatamente no sentido denotativo, no sentido costumeiro da palavra, ele vai trazer novas significações para elas, novas maneiras de colocá-las umas juntas às outras, ou seja, de combiná-las. Então, produzir isso de uma forma poética. É uma expressão literária que desconstrói hábitos cotidianos da linguagem, certo? Então, corretíssimo. E o texto 2 não é literário, porque, diferentemente do literário, parte de um aspecto da realidade e não da imaginação. Como assim, né, pessoal? Para ser um texto literário, ele tem que partir, para ser um texto literário, ele tem que partir de um aspecto da imaginação? Existe essa definição? O texto só pode ser literário se ele for um texto que partir da imaginação? E, aliás, todos os textos partem da imaginação, né? Partem daquilo que a gente está imaginando, que a gente está produzindo na forma de imagens, né? Na nossa mente, certo? Então, refletem, claro, a realidade das coisas, mas pode ser um texto fictício, né? Ou não, certo? Ainda assim, não existe essa definição para que um texto seja literário ou não literário, tá bem, pessoal? Então, consequentemente, aquela que está errada é a letra E. Tudo bem? Bom, então, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido muito bem as diferenças entre um texto literário e um texto não literário, pois de agora em diante nós teremos aqui nas aulas de literatura, em especial literatura brasileira, muitas análises interessantes e importantes para que vocês consigam fazer aí a prova do Exame Nacional do Ensino Médio. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!